Olá, pessoal. Eu estou aqui muito contente, né, de estar aqui com vocês essa noite, apresentando as resoluções, enfim, os resultados do Estudo Mobilize 2022, que foi fruto de um amplo trabalho envolvendo muita gente da equipe do Mobilize e de colaboradores e parceiros. Eu sou Marcos de Souza, eu sou editor do portal, né? E eu queria, antes de mais nada, né, eu queria chamar assim, eu queria agradecer a todas as pessoas, né, que nos ajudaram, patrocinadores e apoiadores. E eu gostaria, acho que iniciar o nosso trabalho aqui, abrindo espaço para o Rick Ribeiro fazer uma pequena apresentação. O Rick me convidou há 11 anos para fazer esse trabalho. Eu não imaginava que eu fosse durar tanto tempo no Mobilize Brasil, mas de fato se tornou um filho querido, né, o Mobilize, e o Rick se tornou um grande amigo, e assim como toda a equipe. Então, eu chamaria, se o Rick puder, já para fazer a saudação inicial. Vai lá, Rick. Olá, boa noite. Obrigado a todos que estão aqui prestigiando o lançamento deste importante trabalho. Eu quero iniciar a minha fala com alguns agradecimentos a pessoas e organizações que, sem elas, não seria possível a realização do Estudo Mobilize 2022, começando pelos patrocinadores. Agradeço ao nosso patrocinador institucional, Itaú, que nos apoia desde o início, representado pela Marina Convertino, ao Instituto Clima e Sociedade, que vem apoiando diferentes iniciativas do Mobilize nos últimos anos, inclusive este projeto, por meio do Marcel Martim, a empresa 99, representada por Diogo Souto Maior e Rodrigo Ferreira, que está patrocinando exclusivamente o Estudo Mobilize 2022, assim como a Eusan Soluções Financeiras, do Richard Ionesco. Este estudo também contou com duas empresas que atuaram de forma pro bono, disponibilizando profissionais que trabalharam em parceria com a equipe do Mobilize. Uma foi a UI, empresa que trabalho há 15 anos, desde antes do diagnóstico, a quem eu tenho uma eterna gratidão. A UI contribuiu no tratamento de dados e na criação de um painel interativo com os resultados de indicadores de mobilidade urbana. A outra empresa é a Apple One, do Normano Ribeiro, que atuou no projeto com o registro georreferenciado das avaliações em campo. O meu muito obrigado também às organizações irmãs ITDP e WRI, que são grandes referências em mobilidade urbana, e nos ajudam com trocas de ideias e informações. Eu também quero agradecer aos conselheiros do Mobilize, apoiadores, leitores, blogueiros, os colaboradores nas 27 capitais, e as pessoas que doam mensalmente para ajudar a manter o dia a dia da ONG. Por último, e muito importante, a alma do Mobilize, a nossa equipe, que se dedicou absurdamente no estudo, trabalhando muito para entregar um produto de excelente qualidade, que pode contribuir com o debate público sobre o tema, e auxiliar os governantes na gestão da mobilidade urbana. Estou falando dos jornalistas Marcos de Souza, Regina Rocha e Du Dias, das arquitetas e urbanistas Marília Aldebrande e Mariana de Mello, da Paula Monteiro, que faz a parte de comunicação em redes sociais, do Marcelo Saez, responsável por tudo que envolve informática, e da Cris Ribeiro, administrativo-financeira. Eu me sinto privilegiado e orgulhoso por contar com profissionais tão competentes e seres humanos tão incríveis. Setembro tem sido um mês marcante para mim nos últimos anos. Foi em setembro, há 14 anos, eu recebi o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, e também foi neste mês, em 2011, que o Mobilize foi ao ar. Na época, lançamos também a primeira radiografia da mobilidade urbana sustentável em capitais brasileiras, o Estudo Mobilize 2011. Inicialmente pensado para contemplar 13 capitais, incluindo as 12 cidades sede da Copa do Mundo, acabou ficando com 9, pela falta de informações de governos locais. No ano seguinte ao lançamento do portal, o governo federal definiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 12.587 de 2012, legislação que representa um grande avanço legal e busca melhorar as condições para a circulação das pessoas e mercadorias nas cidades. Agora, passados 10 anos da Lei de Mobilidade Urbana e 11 anos do primeiro estudo Mobilize, a dificuldade de se obter dados e informações de qualidade sobre mobilidade urbana continua grande em muitas prefeituras. Mas avanços em organizações da sociedade civil que atuam com o tema, e acreditam
criação de um sistema de informações em mobilidade urbana pelo governo federal tentam compensar esta carência. Os resultados do estudo Mobilize 2022, assim como avanços e retrocessos da mobilidade nos últimos 10 anos, serão apresentados mais para frente nesta live. Agora, eu volto a palavra a Marcos, para dar sequência ao lançamento do estudo. Bom evento a todos. Bom, o Rick já colocou, antecipou muita coisa e lembrou, inclusive, que essa nossa edição do Estudo Mobilize, ela, de certa forma, é uma tentativa de fazermos um balanço do que aconteceu ao longo desses 11 anos, desde o primeiro Estudo Mobilize, lá em 2011, quando nós acabamos avaliando apenas 9 cidades, até este momento em que nós conseguimos olhar as 27 capitais brasileiras. E também coincide praticamente com o 10º aniversário da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que seria, digamos, uma norma que ajudaria as cidades a converterem todas as suas infraestruturas de forma a privilegiar a circulação de pedestres, incluindo cadeirantes, idosos, crianças, ciclistas e o transporte público, deixando o automóvel particular como última prioridade. Isso ainda não aconteceu, e um pouco a fotografia que o estudo nos mostra é uma prova, uma testemunha, né, de que isso, de fato, está em processo no Brasil, essa transformação está em processo no Brasil, mas ainda de forma muito lenta, com muita timidez por parte dos governantes. Bom, eu queria, o Rick já falou dos nossos patrocinadores, e que está aqui conosco, a representante do Itaú Unibanco, que é o nosso patrocinador desde 2011, que é a Marina Convertino. Gostaria de chamar a Marina para fazer uma pequena saudação a vocês aí. Vai lá, Marina, é com você agora. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos, todas e todes. Bom, estou muito feliz de poder representar o Itaú nesse lançamento, que é super importante para a qualificação do debate público. E para quem estiver se perguntando por que o Itaú apoia a mobilidade, né? Acho que o Marcos falou desde 2011 a gente está com o Mobilize, e essa agenda, né, de mobilidade que virou uma causa para o banco também existe desde então. E lá atrás o banco começou a pensar em formas de beneficiar cidades, porque ele tem uma presença urbana muito forte, né? E foi assim que surgiu essa área de mobilidade aqui dentro. Então hoje a gente tem uma equipe super dedicada a isso e conectada ali com a sociedade. E aí eu acho que essa conexão a gente fica, né, mais próximo das demandas, das transformações das cidades, e pode também ir ajustando a nossa atuação. E hoje, só contando um pouquinho, da nossa atuação, a gente está pautado no compromisso de investimento social privado. Então, o banco ele tem 10 compromissos de impacto positivo, e um deles está voltado especificamente para promover o acesso e ampliação de direitos e melhorar a qualidade de vida nas cidades. E eu acho que ter esse compromisso público, né, confirma muito a importância que esse tema tem para o banco. E o compromisso também, ele tem algumas metas, e uma delas é especificamente voltada à mobilidade, e o principal objetivo dela é promover uma economia mais inclusiva e de baixo carbono aí nesse meio dos transportes, da mobilidade sustentável. Então, a gente tem 3 frentes de atuação, acho que uma é a mais conhecida, que são as laranjinhas, né, o sistema de bicicletas compartilhadas, que hoje já está em 7 cidades na América Latina. E a outra frente é o relacionamento com as organizações da sociedade civil, como é o exemplo do Mobilize. Então a gente apoia diversos projetos sociais, pesquisas, geração de conteúdo, né, principalmente voltados ali para influenciar e incentivar a criação de políticas públicas e a gente conseguir realmente tornar as cidades mais sustentáveis. E além disso, a gente também, desculpa, tem uma terceira frente, que é a plataforma de negócios para estimular o desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis dentro do banco e criar, assim, todo um ecossistema de mobilidade. Então, acho que por causa de tudo isso, né, a gente apoia o Mobilize, eles são, né, uma plataforma super influente, importante, com geração de conteúdo muito importante para a mobilidade sustentável no Brasil, e eu acho que com esse estudo não é diferente. Então, sem mais delongas, né, acho que o mais importante é ver todos os resultados aí dessa pesquisa. Então, desejo a todos um ótimo evento e muito obrigada. Marina, obrigado a você, obrigado aí a toda a equipe, a direção do Itaú Unibanco, que
que nos apoiou e que nos tem apoiado. E acho que você tocou em 3 aspectos fundamentais. Quando nós discutimos mobilidade urbana sustentável, primeiro nós estamos falando de uma questão local, que é melhorar a condição de circulação das pessoas, de forma geral, melhorar a qualidade do ambiente urbano, reduzir a poluição. Um outro aspecto, e até porque 85% da população brasileira vive nas cidades, e, enfim, são pessoas que lutam todos os dias para conseguir chegar aos seus locais de trabalho, locais de estudo, e tem que conviver com essas cidades que são muito hostis. Um outro aspecto é que a gente, de alguma maneira, está tentando transformar a economia para que se crie uma economia de transporte sustentável que gere novos empregos, novos negócios, enfim, que a gente consiga fazer essa transformação também do ponto de vista econômico, e fazendo essa transformação, a gente ajuda o mundo inteiro a reduzir suas emissões de carbono, de alguma maneira tentando conter as mudanças climáticas que hoje nos afetam a todos. Então, obrigado, Marina, agradeço muito a tua presença aqui conosco e continue com a gente, continue acompanhando aí a conversa, se quiser depois, coloque questões para a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu queria... nós estamos aqui também com um parceiro nosso, é o Normando Ribeiro, que é o diretor da Able On, que foi uma das empresas que nos ajudou na parte de tecnologia. A Able On criou, quer dizer, mapeou, conseguiu montar um mapa com todas as avaliações que foram feitas nas ruas das 27 capitais, traçando as rotas, mostrando as rotas que as pessoas fizeram nesses deslocamentos, mostrando, inclusive, as velocidades, enfim, quase que fotografando os movimentos que foram feitos pelas pessoas que fizeram as avaliações nas suas cidades, em todas as 27 capitais, à exceção de uma, em Macapá, onde nós não tivemos, infelizmente, um parceiro local para fazer essas avaliações. Eu queria chamar o Normando Ribeiro, se ele estiver por aí, para bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre esse apoio que a Able On nos deu e, assim, de que maneira você acha que, enfim, o nosso trabalho, de alguma maneira, completa o seu. Vai lá, então, agora, Normando. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rick, Marina, Mariana, todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui, enfim, foi um prazer trabalhar com vocês, colaborar, a gente está engatinhando nessa jornada, comparando com o Itaú, no apoio à Mobilize, nós estamos engatinhando aí, mas a gente sabe que o futuro é promissor e queremos estar sempre junto de vocês, auxiliando de alguma maneira. A Able On, para falar rapidamente, para contextualizar, né, Marcos? A Able On é uma empresa nova, né? Começou em 2019, inclusive ela atua hoje fisicamente dentro do ecossistema de startups do Itaú, né? Temos uma coincidência aqui, o Cubo, né? Especial o Hub de Smart Mobility, e a gente traz, o que a gente faz? A gente traz tecnologia inteligente para transformar dado em resultado de negócio ou trazendo para a esfera que a gente pública impacto real, né? É isso que a gente faz. E claro que para transformar dado em impacto real tem uma jornada interessante, a gente precisa de inteligência de software, a gente precisa de hardware, a gente precisa de conhecimento de negócio, né? Para misturar todos esses ingredientes, cozinhar da maneira correta, usar os utensílios corretos para ter aquele resultado final que todo mundo espera. É isso que a gente faz. A gente atua em vários nichos da mobilidade, né? Seja nos nichos mais privados, mas agora no público também. E é um grande prazer estar junto com vocês nesse estudo Mobilize 2022, colaborando para transformar dados em alguma coisa mais visual, né, para trazer realmente algo palpável, né, para que alimente essa discussão que vocês estão patrocinando, né, no sentido de trazer aos olhares, né, dos novos gestores que a gente está elegendo, da população também, um olhar mais crítico, informação boa de qualidade, né, dado bom de qualidade, reflexões interessantes de qualidade, insights, né,
Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, colaborando para criar toda essa massa valiosa de informação que a gente pretende estimular e emergir soluções muito mais interessantes para nós. Muito obrigado. Obrigado, Normando, muito obrigado mesmo. Eu acho que a participação de vocês e da UI nessa parte de tratamento de dados foi fundamental para que, além de colher os dados das cidades, nós pudéssemos também cruzar esses dados com as informações que foram obtidas pelos parceiros nas ruas das várias capitais. Acho que poderia dar seguimento, mas o Normando tocou num aspecto importante da nossa história, que é a questão política, né? Nós estamos no momento, às vésperas de uma nova eleição, e a gente espera também que o nosso estudo possa, de alguma maneira, inspirar os novos governadores, senadores, enfim, legisladores, a mudarem alguma coisa nas nossas cidades. Quer dizer, essa mudança que é esperada há 10 anos, ela precisa ser apressada para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Isso tem muito a ver com quem vai ocupar a cadeira em Brasília, quem vai ocupar a cadeira nos estados e quem também vai ocupar aí as cadeiras legislativas nos estados e no governo federal. Bom, agora vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho, chamando a nossa chefe, Marília Hildebrand, que foi a coordenadora técnica desse estudo, e que acho que ela foi talvez a pessoa que mais conseguiu costurar todas essas informações, organizar essas informações para que a gente pudesse gerar o filhote aí de 180 páginas que a gente estará publicando amanhã no nosso site. E muitas planilhas. Oi? 180 páginas e muitas planilhas. Isso, tem muito número aí. Então, a Marília vai dar sequência e depois a gente vai ter outras pessoas falando ao longo do tempo. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou Marília Hildebrand, fui coordenadora desse estudo aí, junto com todos esses meus colegas que estão aí falando. Então, um trabalho feito a muitas mãos, é um pouco disso que eu vou tratar aqui. Um pouco pegando o gancho do que o Marcos comentou, falar que o objetivo desse estudo não está, né, só em estimular que os gestores, né, de alguma forma, passem a olhar para esses números de forma mais relevante no seu planejamento, mas também que esse estudo seja uma ferramenta de consulta, né, para os cidadãos que queiram se apropriar sobre o tema da mobilidade nas suas cidades. Então, de alguma forma, ele se comunica com o objetivo aqui, né? A gente tem aqui alguns objetivos específicos, né? Não só olhar para a mobilidade urbana nas capitais brasileiras, a partir de dados e da experiência prática nas ruas, né? A gente vai falar um pouquinho disso, como é que a gente montou esse estudo, mas também promover conhecimento, conteúdo relevante, né? Abrangente e de diversas formas sobre a mobilidade no contexto brasileiro. A gente já veio aí, como o Rick falou, trabalhando em várias outras campanhas, outros estudos. A gente também pretende fomentar, né, o debate público sobre essa oferta de infraestrutura e a qualidade do serviço de transporte público que é oferecido nessas cidades. A gente quer fortalecer a cultura de difusão de dados sobre mobilidade urbana. A gente sabe que não só o Mobilize, mas tem várias outras organizações aí que conduzem esse tema brilhantemente. Pressionar o poder público para a implementação de políticas públicas também e programas que ampliem a acessibilidade da população. Acho que isso diz aqui um pouco a que nós viemos, né? Bom, quando eu falei uma construção a muitas mãos, ela foi a muitas mãos mesmo, porque não só em relação aqui aos nossos parceiros, né, do Mobilize, mas a gente teve braços em todas as capitais, a gente teve colaboradores nas capitais do Brasil inteiro, para poder nos ajudar a coletar esses dados, tanto nas ruas, quanto com as prefeituras, quando foi necessário. E aí, para isso, a gente estruturou uma pesquisa que ela foi, em parte, trabalhada, né, no campo, né, ou seja, as pessoas iam fazendo registros dos seus deslocamentos através de um formulário estruturado, né, que nos era enviado através de um formulário do Google e que, de alguma forma, já nos ajudava no processo de tabulação. Então, para falar um pouco da estrutura desse formulário, né, o que a gente buscou olhar, né, quando a gente fala de mobilidade nas ruas, o que a gente buscou? Olhar para decisões de mobilidade. A gente tentou criar esse guia de forma que ele fosse orientativo, né, no momento que as pessoas estivessem tomando nota sobre os seus deslocamentos, instruindo também, colocando outros campos adicionais, né, que não fossem tão
objetivos para essas anotações e que elas pudessem trazer particularidades dos seus deslocamentos. E, enfim, teve essa estruturação. A gente também, então, olhou para as ofertas de transportes através sempre do aplicativo Google Maps, então, que opções, né, o Google Maps oferecia para aquelas pessoas, quais eram as decisões que ela tomava, né, em relação àquela oferta, né, de tempo, de custo, às vezes de familiaridade mesmo. Quais foram os registros, né? O registro de deslocamento, ele basicamente pega 60% desse formulário, que é bastante extenso, né, mas que a gente tentou olhar para todas as questões. E, por fim, o custo, né? Qual foi o custo que aquela pessoa despendeu para realizar aquele deslocamento? A pé, geralmente, um custo mais baixo ou praticamente nulo, ao passo que um deslocamento de carro para aplicativo já tinha uma relevância maior em termos de preço. Além disso, tinha algumas informações pessoais que a gente coletou, né, referente à renda, raça, gênero, e todas aquelas informações sensíveis a gente também omitiu, né, na publicação e divulgação dos dados, para não expor nenhuma das pessoas, né. Bom, acho que aqui eu vou chamar a Mariana, minha grande parceira aqui e colega de trabalho e de faculdade, que foi uma importante pessoa aí, uma peça-chave para que a gente conseguisse estruturar esse grande banco de dados, né? E para isso, acho que ela vai comentar com vocês um pouquinho como que a gente trabalhou, onde a gente olhou, né? Como que a gente estruturou isso. Então, além da pesquisa das ruas, né, que eu estava comentando agora, a gente também visitou alguns outros lugares e alguns outros dados. Diga lá, Mariana. Obrigada, Marília. Boa noite a todos. Eu me chamo Mariana Mello, também sou arquiteta igual a Marília. E a ideia dessa construção a muitas mãos mesmo, não só nossos colaboradores, mas a questão dos bancos de dados é que a gente não quis ser redundante, então a gente já pegou dados, né, de bancos de dados nacionais conhecidos, e a nossa ideia era compilar esses dados para que a gente pudesse disponibilizar de uma forma onde todos pudessem acessar num único local. A gente sabe que hoje essa é uma das grandes dificuldades. Então, a gente mesmo teve uma grande dificuldade durante o estudo de conseguir captar todos esses dados, unificá-los. Então, uma das metodologias foi, como a Marília estava já citando, o formulário. A gente encaminhou esse formulário para as prefeituras com o objetivo que eles preenchessem algumas perguntas que foram necessárias para a gente e que a gente poderia cruzar com esses bancos de dados para, a partir daí, a gente traçar indicadores. Então, a ideia também foi igual à parte dos colaboradores, a gente também fez por temas gerais, fez o PDF editável, então eles poderiam compilar esse PDF, né, colocando também as fontes e o ano que eles coletaram esses dados. Para a gente, esses dados foram muito importantes para a gente conseguir traçar esse raio-x. A nossa ideia nunca foi comparar nenhuma capital com outra, o objetivo é o contrário disso, do estudo. A gente quer só fazer esse raio-x e esse mapeamento de como a mobilidade está hoje em cada uma das capitais. E aí, esse esforço a muitas mãos, a gente não deixou só para a gente, né? Então, a gente coloca disponível no Google Drive, onde vocês, quando quiserem, vão ter o acesso, a gente vai publicar amanhã. E aí, a gente convida vocês a usufruírem desses dados que a gente teve bastante dificuldade de coletar, né, Marília? Isso, eu queria até fazer só uma ponderação aqui. A gente está falando que são várias informações e a gente tentou trazer elas de uma maneira mais palatável, né? Porque se o objetivo justamente é fazer com que as pessoas se apropriem, né? É muito difícil alguém ter... Enfim, para a gente aqui foi bastante difícil a gente conseguir se apropriar nesse formato de planilha que dirá para um público geral, né? Então, a gente tentou traduzir isso, além das muitas mãos nas capitais, mas também muitas mãos debruçadas sobre dados, sobre várias planilhas, sobre várias coletas, né? E diversas fontes, inclusive outros estudos relevantes, como a gente citou, para que a gente pudesse fazer essa leitura aí mais objetiva e concentrada, como a Mariana estava colocando. Eu acredito que também uma das dificuldades é deixar todos esses dados sempre atualizados, então a gente tentou ter esse cuidado sempre,
mas lembrando que a gente não conta com uma equipe de cientista de dados. Então, esse é um olhar muito mais, digamos que não de especialistas, mas de pessoas preocupadas com a mobilidade e tentando entender e difundir esse conhecimento de uma forma um pouco mais palatável, como a Marília colocou. Para a gente também, a gente teve alguns momentos que não foi palatável, então esse é o objetivo do nosso painel de dados, é que vocês consigam entrar e consigam interagir com ele de uma forma dinâmica. Então, é mesmo um formato didático, onde você vai navegar, vai tentar ver como é que está a capital que você está procurando naquele momento, e a partir disso você vai ter vários indicadores e vários dados que vocês vão poder, de forma bem dinâmica mesmo, bem interativa, buscar e entender. Então, a gente vai ter a parte de capitais e a parte de dados gerais, que vai estar dentro do site do Mobilize. Acho que é isso, assim, eu não vou me estender, não vamos nos estender muito sobre como navegar, porque eu acho que a ideia é que vocês experimentem mesmo as ferramentas. Esse é um dos produtos, né, que resultou desse trabalho. O outro produto é o próprio relatório, né, que traz as informações de uma maneira um pouquinho diferente, né, do que a gente está trabalhando aí no painel, porque, enfim, são recursos diferentes que a gente tem nos dois lugares, e aí a gente explora de forma um pouquinho diferente. Eu vou chamar aqui, agradeço a fala da Mariana, lembrando que ela é um papel importante aqui nesse trabalho. Em todo esse volume de informações, ela ajudou a coordenar e a montar todo esse painel aí, né, junto da equipe. Obrigada, Mari. Acho que vou chamar o Marcos agora para se juntar a mim novamente, para a gente falar um pouquinho desse panorama, né? O que observamos, então, aí? Antes da gente entrar especificamente na capital, esse foi um trabalho, assim, de bastante... de bastante difícil visualização, porque nem sempre é simples a gente conseguir olhar para tanto número e tirar uma conclusão única, né? Do que tá bom, o que tá ruim. Então, eu acho que muito das nossas conclusões que trazem aqui esse panorama de mobilidade, elas vêm também da nossa proximidade com a publicação de matérias de mobilidade, né? Com a nossa experiência aí desses 10 anos à frente do portal, e, enfim, com a nossa vivência, né, de cidadãos, de pessoas que se deslocam nas cidades. Mas vamos lá. Posso comentar uma coisa, Marília? Claro. Bom, a Marília, ela é bastante modesta, porque ela é mestra já na área, né? Então, entre nós aqui, digamos que é a pessoa que tem o diploma mais bacana, o mais graúdo aqui para discutir os assuntos de mobilidade. Depois do Rick, né? Desculpe, como é? Depois do Rick. Ah, sim, é que o Rick já é o nosso chefe há bastante tempo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, há um trabalho que foi feito de organização de dados, de conferência, checagem de dados e de verificação até de consistência dos dados, que foi bastante difícil, porque muitas vezes nós recebíamos, como jornalistas, nós fomos buscar essas informações nas várias prefeituras e governos estaduais, e frequentemente recebíamos informação que não era crível, ou que, enfim, que não tinha muita consistência. Então, aí coube a essa equipe, Rick, Mariana e, sobretudo, a Marília, de olhar esses dados, conferir, verificar, checar, porque às vezes haviam dados, inclusive dados da mesma cidade, que eram discrepantes, e isso nos colocava em questão aí. O Lan Roosevelt, de Teresina, colocou a questão aí de como é que foi o retorno das gestões municipais. Olha, foi muito difícil, acho que tem 2 cidades apenas que responderam prontamente e dentro dos prazos, que foram Curitiba e Salvador, na Bahia. Então, Curitiba já era esperado, porque tem um longo histórico de planejamento urbano, de trabalho com mobilidade, mas Salvador foi uma surpresa, atendeu muito rapidamente. As outras cidades a gente teve muitas dificuldades, em maior ou menor grau, e Teresina talvez tenha sido uma das piores situações, onde a gente não conseguiu, apesar de muita insistência, a gente não conseguiu nenhum contato, ser atendido por nenhum representante da gestão municipal. Então, todos os dados de Teresina, por exemplo, são dados que a gente obteve na pesquisa, batalhando, enfim, e através da lei de acesso à informação, que foi um recurso que foi usado no caso extremo, quando as cidades não se manifestavam.
Queria fazer um comentário sobre isso, né? A gente, ao longo desse ano inteiro que a gente elaborou esse estudo, né? A gente começou em setembro do ano passado, vários percalços, né? Várias pedras no caminho. Então, algumas decisões foram tomadas. A primeira decisão lá atrás era: vamos ativamente atrás dos dados ou não? Então, vamos dizer que a gente optou por algo no meio do caminho nesse sentido, né? Que foi o seguinte: a gente entregou esse formulário e esperou receber as respostas oficiais da prefeitura, né? Nesse formulário estruturado que a Mariana estava apresentando. Esses formulários todos vão também estar disponíveis, né? E aí o que a gente observou? Que a gente às vezes demandava várias secretarias nas respostas, né? Então nem sempre a gente conseguia ter muita celeridade nessa resposta, quer dizer, quase nunca a gente conseguiu. Algumas cidades, como o Marcos falou, foi necessário entrar com lei de acesso à informação. E aí, no fim, quando a gente observou, o que a gente tem, então, de comum em todas as capitais? Muitas informações ainda faltavam. Então, aí a gente teve uma segunda esforço de... Então, tem informações que a gente não pode passar sem. E aí a gente voltou em outros estudos, voltou em outras coletas de dados e preencheu essas lacunas vazias com informações que a gente mesmo buscou, nas fontes identificadas, está tudo explicado lá no estudo, na metodologia, enfim, todas as planilhas. Então, foi bastante difícil, eu acho que esse é um aspecto que é bem importante da gente colocar aqui, porque isso dá o tom um pouco da falta de articulação nacional, né, que as capitais enfrentam na temática da mobilidade, né? A gente não tem um local ainda, a gente tem uma tentativa do Ministério de Desenvolvimento Regional de estruturar um sistema único, né, de informações de mobilidade urbana, que a gente, enfim, vê com muitos bons olhos, mas a gente ainda acha que, bom, o próprio Ministério tem bastante dificuldade de conseguir as informações, né? Então, isso já é um indicativo importante. A gente vai falar aqui das próprias capitais, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Teresina, inclusive na figura do Luan, que mandou a pergunta anterior. Vou pedir para a gente aguardar só para responder o Leonardo, que a gente vai falar aqui primeiro num panorama geral, depois a gente entra nas capitais. A gente não vai falar das 27 aqui, né? Afinal, a gente nem teria tempo para isso. Então, a ideia é a gente falar de forma geral, né? Sobre o que a gente observou, mas entrando aqui na figura de alguns colaboradores que estiveram conosco nesse estudo mais em diante. Então, Marcos, se puder tocar aí essa primeira parte, eu entro na sequência. Eu acho que tem uma coisa que é importante, é que assim, uma coisa que saltou os olhos é a dificuldade que as cidades tiveram de elaborar seus planos de mobilidade. Então, na verdade, nós tínhamos inicialmente pela lei 2.587, que definiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, nós teríamos cidades como as capitais deveriam ter planos de mobilidade prontos em 2015. Isso foi sendo postergado por vários motivos, enfim, aí eu não quero entrar nessa discussão, mas o fato é que hoje nós temos aproximadamente metade das capitais, nós temos 14 das 27 capitais com planos prontos, e temos 6 que estão revisando seus planos, e 6 que estão elaborando seus planos. E uma das capitais, que é Boa Vista, que ainda não começou a trabalhar nesse assunto. Então, na verdade, assim, nós estamos ainda mais ou menos assim como estávamos em 2011, nesse aspecto do planejamento. Então, perdemos aí uma década nesse sentido. Mas algumas coisas, apesar de tudo, quer dizer, houve uma formação de técnicos, as pessoas, quando se fala em mobilidade urbana sustentável em qualquer uma das capitais, as pessoas sabem mais ou menos do que a gente está falando, em alguns casos bem mais, em alguns casos bem menos, mas os técnicos já sabem o que isso significa, já entendem que é necessário melhorar o transporte público, facilitar a circulação de pedestres e ciclistas e reduzir o espaço para o automóvel individual. Enfim, isso já é mais ou menos voz corrente entre os especialistas, já há uma cultura, mas isso não chegou ainda, de fato, às ruas. O fato é que a gente anda pelas ruas e enfrenta os problemas todos os dias, em todas essas capitais. Marília, você, continue, por favor. Bom, na verdade, assim, é super complexo a gente falar sempre sobre números muito frios de mobilidade, porque um sistema de mobilidade, né, ele tem muita relação com o tamanho da cidade, com o contingente populacional que ali vive, ele tem relação com a capacidade de investimento, né, de recursos que
os municípios têm, enfim, e tem também uma relação direta com o tipo de sistema de transporte que a gente tem no Brasil, né? Que é um sistema majoritariamente sustentado por tarifa. Então, o que a gente observou? A gente conseguiu coletar, né, com dados de fim de julho, os valores das tarifas, né, vigentes até aquele momento, e a gente observou que cerca de 1/5 do salário mínimo é gasto com transporte nas capitais brasileiras, né, em média. Então, alguns lugares mais, outros lugares menos. A gente está aqui sempre falando das capitais, né, é importante pontuar isso. Um dado que a gente pegou do ITD... Só uma observação. Vamos? Pode falar. Então, esse gasto de 20% é para uma pessoa, ou seja, uma pessoa que vai e volta ao trabalho, nos finais de semana sai, eventualmente vai passear. Se a gente pensar numa família, isso cresce muito mais. Então, falta subsídio. Isso. Então, a gente tentou olhar aqui, trazer alguns indicadores já construídos pelo Mobilidades, do ITDP, a gente visitou esse estudo com bastante recorrência. A gente fez também esse cálculo de percentual do salário mínimo gasto com transporte público atualizado para o ano de 2022, para o mês de julho, como eu falei. E isso é importante a gente observar, sempre fazendo essa correlação, né? A gente ainda tem uma preponderância aí do transporte público e do transporte ativo nas cidades maiores com mais de 1 milhão de habitantes, e a gente percebe que o número de pessoas se deslocando de forma ativa, especialmente andando, né, essa proporção geralmente é bem maior nas divisões modais. Ela é muito importante nas cidades entre 500 e 1 milhão de habitantes, né, que se relaciona mais com, vamos dizer assim, o tamanho das capitais que a gente está observando aqui. Além disso, a gente tentou fazer um indicador de quantas pessoas disputam uma bicicleta pública compartilhada numa capital, né, que tem esse sistema, e a gente viu que na média das cidades que têm sistemas de bicicleta pública, 3.468 pessoas por bicicleta. Se todas as pessoas da cidade quisessem pegar uma bicicleta ao mesmo tempo, teria essa disputa aí importante. Então, a gente tentou construir algumas coisas que fossem de fácil leitura, de fácil compreensão, e para isso a gente criou uma estrutura que ela está bem presente no relatório. Eu vou falar aqui um pouquinho no detalhe para vocês, mas para explicar o conceito dessa estrutura de dados de forma geral, vocês vão ver quando visitarem o relatório que cada capital tem a sua escala, que, assim como a Mariana também comentou na fala dela, a gente não quer aqui comparar Macapá com São Paulo, né, porque seria um pouco injusto, digamos assim, né, são realidades e culturas completamente diferentes, tamanhos de cidades diferentes, populações diferentes. Historicamente, são cidades bastante diferentes, mas, por outro lado, a gente quis aqui trazer uma referência, né? Porque como é que a gente fala de uma rede de um sistema de trilho, por exemplo, que, em média, as cidades que têm sistemas de trilhos no Brasil têm cerca de 80 quilômetros, né? Em média. Por quê? Porque a gente pegou sempre os dados para construir essas médias brasileiras das cidades que têm a infraestrutura e dividiu pelo número, né? Numa média simples. Então, a gente pode observar aqui o que eu estou chamando de escala comparativa, né? Que a gente vai ter as áreas das capitais, as populações das capitais, esses dados a gente tem para praticamente todas as capitais, né? População e área urbana, sim. Tarifa do transporte público, sim. Extensão de via, nem todas fornecerão o dado para a gente, né? Sistemas de trilhos, todas as cidades que têm sistemas de trilho em operação, a gente, quando não conseguiu o dado da municipalidade, visitou o mapa de transporte de média e alta capacidade do ITDP para conseguir essa informação. Frotas de ônibus também a gente conseguiu de forma quase integral. Faixas e corredores, a mesma coisa. Extensão de ciclovia, todas as capitais também a gente conseguiu apurar. E sistemas de bicicleta pública também, isso sempre com a ajuda desses estudos, que quando as municipalidades não forneciam as informações, a gente buscava. Marília, posso fazer só um comentário? Claro. Assim como a Marília falou que há uma discrepância de você comparar cidades com características diferentes, sei lá, comparar Florianópolis com Rio, com São Paulo, ou Brasília com Macapá, enfim, são cidades bastante diferentes na dimensão, na cultura. Tem também um aspecto que, assim, quando a gente fala de sistema de trilhos, não necessariamente significa que esses trilhos tenham a mesma eficiência. Então, a gente tem situações como, por exemplo, um sistema metroviário de Salvador, ou do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou de Brasília, ou de Belo Horizonte, que tem uma característica X,
E tem sistemas metroviários, como o de Teresina, que é bem mais modesto, que está muito mais próximo do que seria um sistema ferroviário com um intervalo grande de trens. Então, o que se chama metrô é uma coisa muito diversa também. Exato. Então, isso foi uma grande dificuldade para a gente também, né? Como classificar, porque às vezes até VLT, por exemplo, algumas cidades intitulam o sistema como VLT, mas a gente encontra geralmente registros que dizem que são trens, não são VLTs, né? Então, esse também é um assunto aí que é bom para um debate, né? A gente recorreu a fontes como a CBTU, que é a empresa federal que mantém várias desses sistemas ferroviários para obter dados. Enfim, comparamos aí as condições mas achamos que a oferta, a quilometragem de trilho é uma coisa interessante, porque ela mostra um potencial que essas cidades têm de por exemplo, melhorar a qualidade desse sistema de trilhos e transformá-los de fato em metrô, de fato em sistemas de alta capacidade, se assim for necessário, enfim, no futuro, ou talvez já seja necessário nesse momento. Mas vai em frente, Marília. Vamos lá. Eu vou voltar aqui só para alguns dados, para vocês entenderem um pouco da estrutura. Também não vou me aprofundar muito, mas a gente quis fazer aqui uma comparação entre as cidades, de alguma forma, mostrando quais seriam os extremos, né? Então, em termos de tarifa, a gente tem Maceió e São Luís com tarifas mais baixas, enquanto que Curitiba e Brasília têm as tarifas mais altas do Brasil. A gente está falando sempre de tarifas, as tarifas básicas do sistema de transporte público, que geralmente são operadas sem integração, né? Então, a gente está falando do quanto você paga para entrar e passar a catraca do ônibus, basicamente. Em termos de sistema de trilho, a gente tem São Paulo e Rio, que tem extensões relativamente altas, né? Porque elas somam ali os sistemas de trilhos metropolitanos, junto com seus sistemas de metrô. Por esse aspecto, o Rio sai um pouquinho na frente em termos de extensão, mas especialmente por conta da infraestrutura da supervia, né? E aí a gente está trazendo aqui um comparativo com Barcelona, Cidade do México e Nova York, que são cidades que têm extensões importantes de rede. Tem, no caso de Barcelona, uma extensão bem menor, porque como o Marcos falou, a cidade é mais compacta, mais densa, e ela acaba atendendo quase 100% das pessoas com essa sua rede de 120 quilômetros, né? Ao passo que Nova York tem uma extensão maior, né, se aproximando aí um pouco ainda maior do que Rio de Janeiro e São Paulo, mas também atende um percentual de cerca de 77%. A Cidade do México, em contrapartida, atende a cerca de 47% das pessoas, esse também é um dado do ITDP, né? E que esse dado aqui de 47% de pessoas próximos, né, a essas infraestruturas de alta velocidade, de alta e média capacidade, é a mesma mais ou menos para o Rio de Janeiro, né, 47%. Em relação a faixas e corredores de ônibus, a gente vê que há um intervalo bem mais significativo, se a gente fizer comparações com uma vizinha nossa latino-americana, que é Bogotá. São Paulo, que é a cidade que tem maior extensão, cerca de 680 quilômetros, ainda está bastante distante da realidade de Bogotá, né, que aí é muito notadamente conhecida por seus sistemas de BRT, e chega a alcançar 1.000 quilômetros, né, de extensão. Barcelona já, paralelamente, não precisa de uma infraestrutura tão significativa, já que sua própria rede de média e alta capacidade já atende a bastante, enfim, a população de forma integral. Além disso, as ciclovias, a gente tem aqui casos, né? Só queria acrescentar uma coisa, a gente está com pouco tempo, mas eu queria só acrescentar o seguinte: tem um fato importante, que o Transmilenio de Bogotá é uma dos sistemas de ônibus que está passando por um processo de renovação com a introdução de ônibus elétricos. Então, além, é um sistema muito, muito utilizado. A eletrificação da frota é um compromisso que várias cidades adotaram, né, inclusive São Paulo. É um fato necessário para a redução de ruído e redução de emissões, especialmente de material particulado, que provoca doenças muito graves nas crianças e idosos, principalmente. Então, assim, algumas cidades estão bem mais avançadas do que as cidades brasileiras em relação a essa eletrificação. E esse é um desafio também que nós temos que apontar para a próxima década, trazer fontes limpas, né, quer dizer, motorizações limpas, seja elétricas ou células de hidrogênio, ou no mínimo de motores diesel com padrão Euro 6, que tenham uma emissão mais baixa. Mas o ideal é a eletrificação mesmo. Então,
Do transporte Gente, público em primeiro lugar, né? Isso. Nós estamos Nós estamos com um tempinho aí, então vamos acelerar. Vamos lá, vamos. Então é isso, a gente trouxe sempre essas escalas, né? Posicionando algumas cidades aqui no polo, mostrando aí. Sempre São Paulo acaba tendo uma infraestrutura maior, mas também não é justo a gente só olhar para a infraestrutura. E aí a ideia de colocar essas cidades do mundo é também para dar um ponto de referência, né? Para a gente não dizer aqui levianamente que São Paulo é a melhor cidade em mobilidade do mundo. Então, a gente pode também olhar aqui com ressalvas. Em termos de infraestrutura cicloviária, Brasília e São Paulo estão realmente com uma infraestrutura cicloviária maior proporcionalmente. A gente tem Macapá com apenas 18 quilômetros de ciclovia, ainda muito aquém do desejado, né? E no tema das bicicletas públicas compartilhadas, a gente tem o Rio com o maior número de bicicletas disponíveis, né, 3.600, mas se a gente também fizer uma comparação com essas outras cidades, a gente vai ver aí que a gente está bastante atrás, se a gente olha também para a população, porque são populações ainda menores do que as cidades brasileiras nesses casos. Acho que é isso, falar de forma meio geral aqui, corrida, peço desculpas, é difícil de entrar no detalhe assim, sem ter muito tempo, mas agora acho que a gente pode avançar aqui para entrar em algumas capitais, né? E antes de fazer isso, eu queria chamar a Lorena para se juntar a gente. Ela vai fazer uma fala aqui de transição. Agradecer a participação dela também. E é isso. Venha para cá conosco, Lorena. Oi, Lorena. Oi, pessoal. Boa noite. Que alegria poder estar aqui hoje participando desse momento. Eu que consumo o material de vocês já desde muito antes de trabalhar no ITDP, né, na minha jornada acadêmica. Eu estou muito honrada. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Acho que esse trabalho está vindo num momento muito importante, né? Como o Marcos falou, está chegando aqui 10 anos depois que a gente tem a PMU, e o que está sendo feito, né? O quanto a gente está conseguindo avançar. Acho que esse estudo ele traz uma perspectiva muito realista, muito crua e, ao mesmo tempo, muito palatável do estágio em que as nossas cidades estão, e, ao mesmo tempo, que alguns exemplos podem inspirar. Eu acho que é importante que a gente tenha exemplos bacanas no nosso país para poder mostrar que é possível fazer isso dentro de casa também, né? E que a gente precisa, de fato, assumir esse compromisso de mudar essa perspectiva, mudar essa lógica, que é uma lógica secular das cidades pensadas para os carros, e, de fato, valorizar o transporte público, o transporte de média e alta capacidade. Quando a gente pensa em cidades que são espraiadas, né, como é o caso da minha cidade, que é o Rio de Janeiro, a gente sabe que as pessoas que residem mais longe dos centros, onde estão concentradas todas as oportunidades, a maioria das oportunidades, não só de trabalho, mas também de cultura, lazer, enfim, as atividades que fazem da gente ser o ser humano, né, um cidadão de fato. A população que reside mais longe é a população que mais depende do transporte público, porque são as áreas onde é mais barato morar, e são as pessoas que acabam sendo sempre mais expostas, né, a essas viagens, que são viagens que expõem à poluição do ar, como o Marcos acabou de falar, a poluição sonora, a um trânsito extremamente engarrafado. Então, assim, acho que a gente está num momento que a gente tem uma crise no transporte público que já é bastante antiga, né? Mas a pandemia de Covid-19, ela reforçou isso da forma mais cruel possível, que foi penalizando ainda mais a população que mais depende do transporte público, população periférica, população negra, população pobre. E nesse momento, é um momento em que a gente começa a discutir como que a gente pode fazer para poder virar esse jogo, né? Para a gente realmente trazer a Política Nacional de Mobilidade Urbana para poder orientar as atitudes que vão ser tomadas daqui para frente, que já deveriam, né, há 10 anos estarem sendo tomadas. E eu acho que esse trabalho ele é muito interessante nesse lugar, assim, de poder orientar tanto a população para se apropriar desse material. Então, essa plataforma que vocês estão disponibilizando é muito interessante, o estudo está muito bacana, tive a oportunidade de ler, está grande, mas assim, está muito rico de informação, e eu acho que traz pontuações que são muito legais, assim, né? A questão do custo, por exemplo, como a Marília falou, a gente está fazendo esse cálculo em cima do salário mínimo, né? E assim, como o Marcos falou, uma pessoa, quando a gente pensa numa família, essa proporção é muito mais séria, né? Em termos de comprometimento de renda. E quando a gente para pensar também que a nossa população está num processo de empobrecimento, né? O desemprego está muito alto. Então, assim, tem uma parcela da população que não tem nem acesso, né, a essa renda mínima
para poder falar que está gastando 20%, né, da renda ou algo em torno disso. E, no geral, essas pessoas acabam sendo alijadas, né? Acabam sendo excluídas do processo produtivo e da participação social, da construção das oportunidades, enfim. Então, eu acho que, assim, a gente está num momento em que a gente precisa, de fato, mudar a mentalidade, a gente precisa priorizar, criar faixas exclusivas para transporte público, para reduzir os níveis de poluição, melhorar o tempo de viagem, aumentar a qualidade, fazer com que a população que depende do transporte público possa ter uma qualidade maior na viagem e também possa atrair usuários potenciais do transporte individual motorizado, criar integrações entre mobilidade ativa e o transporte público coletivo, principalmente o transporte de média e alta capacidade, pensar outras formas de financiamento do transporte público para tornar ele mais acessível para a população que mais precisa. Então, a gente precisa discutir financiamento. Tem exemplos, né, que são citados no material, né? Por exemplo, mais citado, que é a cidade de Fortaleza, né, que usa lá a Zona Azul para poder financiar a mobilidade ativa. São José dos Campos também usa para poder ter uma receita acessória no transporte público coletivo. Então, assim, a gente tem exemplos que estão pipocando, a gente tem que se apropriar disso e fazer disso a regra e não a exceção. E, por fim, eu quero falar também da importância da gente realmente caminhar para uma mobilidade mais limpa. E a eletrificação do transporte público por ônibus é um caminho, né? É claro que isso envolve uma complexidade muito grande, não é trivial. A gente está falando de uma mudança que vai desde o plano de negócios até, enfim, como os veículos são armazenados. Mas é um caminho que é importante, que algumas cidades já estão caminhando nisso, e o estudo apresenta isso também, e que pode inspirar, né, outros municípios a avançar nesse sentido também. Então, aproveitem, galera que está assistindo, aproveitem, porque assim tem informações muito bacanas, baseadas em dados, em evidências e também na percepção, né? Porque eu acho que tem que trazer a pessoa para o centro da discussão, isso é muito legal, vocês foram muito felizes nisso. E é isso que eu queria falar, e mais uma vez, obrigada pela honra de estar aqui nesse momento tão importante, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Lorena. Acho muito simbólico você sempre usar a palavra caminhar para algum lugar, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui. Eu queria ressaltar que acho que para mim o que é mais evidente assim desse estudo, falando pessoalmente, é realmente a questão do custo, né? Que tem sido excludente, né, para a maioria das pessoas, é uma barreira para o acesso aos serviços e é uma barreira para várias oportunidades, né? As pessoas ficam alijadas de vários direitos, né? Então eu acho que isso é uma questão muito importante que o estudo aponta, né? E que, enfim, outras organizações também já vêm apontando há algum tempo, que a gente precisa começar a falar disso, porque senão a gente corre o risco de perder pessoas para participar desse debate, né? Então a gente não pode mais deixar isso passar. Queria só comentar uma coisa. Eu acho que assim a Lorena tocou em dois aspectos fundamentais que são tarifa, né? E um dos pontos que a gente coloca nas nossas conclusões, enfim, nas discussões nossas, é se transporte público mesmo, se ele tem que dar lucro e qual é o limite ético do lucro que esse serviço pode dar. Quer dizer, ele não pode ser uma coisa que se explore para ganhar dinheiro, sem considerar que aquilo é fundamental para que a vida das cidades aconteça. Eu só queria lembrar assim, que Madrid, na Espanha, uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, estava planejando a criação de um sistema de ônibus com tarifa zero na região central. Isso já está funcionando, com ônibus elétricos, inclusive, que é uma forma de estimular as pessoas a usarem o transporte público em vez de usarem o automóvel. Então, um caminho que está dado aí, tem várias cidades brasileiras que já fizeram isso, como Volta Redonda, enfim, eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho adiante aí. Por último, também ressaltar aqui que a Lorena trouxe, a gente está aqui falando de, assim, é sempre frustrante debater política pública no Brasil, né? Como se a gente sempre tivesse dificuldade de avançar. A gente aponta aqui alguns problemas, é claro, a gente não pode deixar de fazer isso, mas a gente também, nesse texto de conclusão, aponta para várias iniciativas que já estão acontecendo no Brasil, né? A gente fez esse contraponto com cidades do mundo para dar uma referência, né, mais ampla, mas no Brasil a gente já tem muitas iniciativas em curso e que talvez não demandem tanto recurso assim, né? Então, eu acho que é uma questão de decisão política mesmo sobre o que a gente pode fazer agora e sobre o que a gente vai deixar passar. Acho que com essa fala eu queria chamar aqui para já a Tatiana para falar um pouco do Rio, compartilhar com a gente a sua experiência lá
enfim, da representação dela através do Caminha Rio e como foi a participação dela no estudo. Oi, Tatiana, boa noite. Oi, gente, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite à equipe do Mobilize. Para mim também é uma alegria estar aqui hoje, né, compartilhando com vocês o lançamento desse estudo maravilhoso. Queria salientar que a linguagem do estudo é uma linguagem bastante acessível, né? Apesar dessa quantidade enorme de dados que a gente tem, é fácil a gente, na hora da visualização, entender, né, os dados que estão sendo colocados, e eu queria parabenizar a equipe do Mobilize, que sempre toma bastante cuidado com essa acessibilidade de dados, né? Falando especificamente aqui do Rio, o transporte aqui, infelizmente, ainda apresenta uma série de problemas, né? O transporte coletivo, a gente vive um momento bastante difícil nessa questão, pela complicação que tem, né, nos ônibus, nos trens, que são os nossos transportes de massa mais utilizados, e pelo problema que a gente tem também, né, da falta de incentivo à mobilidade ativa. Eu sou parceira do Mobilize desde campanhas anteriores, tive a oportunidade de fazer uma avaliação na campanha Calçadas do Brasil, que mostrou, né, de maneira brilhante em todas as capitais como essa questão da acessibilidade ainda está muito aquém no Brasil, né? Nas nossas calçadas, nas nossas ruas. Então, eu hoje queria trazer, né, aqui para esse debate essa questão, porque sei que não é uma questão específica do Rio, mas um problema, né, da maioria das nossas capitais. E falando um pouquinho mais sobre o transporte, né, também mencionar que falta acessibilidade no transporte. Além de todos os problemas que já foram colocados pela Lorena e anteriormente por vocês, sobre questão de tarifa, né, questão de recursos, de políticas públicas, é importante a gente mencionar que quando a gente vai andar no transporte público, a gente nota a deficiência dessa acessibilidade, né? As estações de trem do Rio, por exemplo, são pouquíssimas aquelas que oferecem acessibilidade para pessoas com deficiência. Os ônibus, a mesma coisa, né? É difícil para um deficiente, às vezes, entrar e saltar de um ônibus, enfim. E para falar um pouco mais sobre mobilidade ativa, a gente aqui no Rio vive uma fase inicial de uma ampliação das ciclovias, né? E um trabalho da prefeitura muito pontual na questão das calçadas, da conservação, e também de proporcionar segurança viária no entorno de escolas públicas. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque a gente tende a ficar falando só dos problemas, né? E esquece também de falar, às vezes, das coisas positivas. E eu vejo isso como um ponto positivo agora, no caso do Rio, né, que está elaborando, está iniciando esse trabalho, e também falar da importância dessa expansão das rotas cicloviárias, porque, como foi falado anteriormente, a gente vê que o Rio é uma das cidades, né, que tem mais bicicletas compartilhadas. Então, o Rio, né, é uma cidade turística, uma cidade que é uma entrada super importante de turistas, tanto da América Latina quanto dos próprios turistas brasileiros que vêm visitar o Rio, né? E a gente sabe o quanto esse sistema de mobilidade que faz com que as pessoas possam aproveitar a paisagem, se deslocar, né, de forma mais tranquila, é importante para a gente, né, sobretudo nas áreas que os turistas visitam. Mas é claro, né, que a gente não pode pensar só nos turistas, a gente tem que pensar em todo mundo. Então, a bicicleta, né, também será futuramente, eu espero, né, um dos meios de transporte principais para a gente virar essa chave da mobilidade, como a Lorena falou, né, pensar num transporte
mais sustentável e em modos mais sustentáveis da gente poder se deslocar pela cidade. Então, vendo essa expansão cicloviária, a gente espera, né, que isso seja o início de um incentivo para o carioca começar a se deslocar de forma mais sustentável. Sem esquecer que a mobilidade a pé também é super importante. Vocês, quando forem observar o estudo, vocês vão ver um gráfico, né, dos principais modais, e vocês vão observar nesses gráficos o quanto a mobilidade a pé ela é ressaltada nas capitais. Né? Vai aparecer para a gente, em vários desses gráficos, o quanto as pessoas andam a pé. E eu queria, né, chamar a atenção para esse dado, né, e estimular vocês a olharem também, né, os estudos anteriores do Mobilize, sobretudo o estudo Calçadas do Brasil. Então, eu acho que, não sei se eu contemplei aí de forma geral. Sempre. Se tiverem alguma pergunta. Eu acho que a gente pode deixar a sessão de perguntas, Tatiana, para depois, que tem uma fila atrás de você. Não sei se você notou, mas tem vários companheiros que estão aí atrás. Mas eu queria, acho que agradecer, acho que a organização que você criou aí no Rio, que é o Caminhar Rio, ela é simbólica, porque, na verdade, ela chama atenção para uma coisa básica. Quer dizer, não dá para pensar em mobilidade se você não puder chegar até o terminal de ônibus, ou terminal de barcas, ou de metrô. Então, acho que isso é fundamental. E, inclusive, nas recomendações que nós fazemos lá no final do nosso estudo, a gente sugere que os prefeitos comecem pelas calçadas ou ciclovias, porque são obras relativamente baratas, muito mais baratas do que um metrô, um viaduto, uma coisa assim. Então, é um caminho para um momento do país em crise, com dificuldades, mas que nos permitiria superar, pelo menos, essa fase inicial aí de colocar nossas cidades tratando um pouquinho melhor os pedestres. Né? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que vamos chamar mais alguém. Agradecemos muito, Tatiana, Obrigada a vocês. Parceria de sempre e pela presença aqui hoje, que veio correndo lá de Angra dos Reis para poder nos atender, que deixou a escola onde ela dá aula para nos atender. Muito obrigado mesmo. Assim, Obrigada a vocês, é um prazer. Beijo para você. Tchau. Tchau, tchau. Antes de passar só para a próxima apresentação, eu queria só comentar sobre a estrutura, um pouco do que vocês vão acompanhar no relatório, mesmo no painel. A gente sempre traz 2 eixos, né? Mobilidade em dados e mobilidade nas ruas. E mobilidade nas ruas é um pouco da pesquisa de percepção, né? Como é que foi esse deslocamento, quanto tempo ela gastou para fazer aquele deslocamento. O mapa para a gente é bastante importante porque ele ajuda a identificar como a pessoa avalia aquele local que ela está se deslocando e a gente... enfim, é uma realidade, né, que a localização, a concentração de infraestrutura, a materialidade das cidades influencia nesses deslocamentos, né, além das próprias características da própria pessoa. Então, é importante saber se aquele deslocamento foi feito num lugar com muita infraestrutura, com muita concentração de renda, etc. Então, para isso, a gente já referenciou aí com a ajuda do nosso Normano, que falou aqui no início. E, bom, com isso, eu vou chamar agora o Irá, para se juntar a nós e falar um pouco sobre o que ele enxerga, né, lá em Brasília. Olá, boa noite. Bom, é uma satisfação, né, estar aqui com vocês, né, essa equipe maravilhosa aí do Mobilize, né, que eu admiro muito. Já venho colaborando há algum tempo em outros estudos, enfim, postagens. Bom, aqui em Brasília, né, não tenho carro aí por opção, já há muitos anos, né, não uso carro, então vivencio aí a cidade, enfim, principalmente de bicicleta, mas também a pé, transporte coletivo. E assim, é um desafio, né? Como os dados mostram, aí a dependência do carro é enorme, né? Praticamente metade dos deslocamentos aí feitos por carro. Então, se fala, né? Se brinca que aqui o brasileiro tem uma anatomia ímpar, né? Cabeça, tronco e rodas, 4 rodas. Então, realmente é um desafio grande, né? Essa transição para a mobilidade sustentável, né? A cidade que nasceu com automóvel no DNA. Então, os dados mostram, eu até ressaltaria, né, porque os dados gerais, né, aí 47%, né, o uso do automóvel, mas em alguns bairros
com localização privilegiada, né, como Sudoeste, Noroeste, bairros de alta renda, esses índices chegam a 90% ou mais, né, de uso do automóvel para o trabalho. Quer dizer, um número realmente preocupante que mostra que a gente tem realmente um desafio. A gente tem aspectos positivos, né? Acho que Brasília, com essa imagem de cidade moderna, eu acho que deve ser exemplo para outras capitais. A gente tem um espaço generoso, espaço viário, né? Então a gente poderia, por exemplo, ter muito mais faixas exclusivas, corredores de ônibus. Então os dados também mostram que realmente uma quantidade ínfima aí de 100 e poucos quilômetros de faixas exclusivas, mesmo com esse espaço viário generoso. Outra questão que eu destacaria, né, em relação ao metrô, então, uma extensão, né, que não é muito longa, né, não é muito avantajada, e que cobre mais a parte sul, né, do DF. Então, a parte norte ela está descoberta pelo transporte por trilhos. Houve uma promessa aí de transporte de VLT já de longa data. O governo atual agora retomou essa proposta do VLT, começaria pela parte sul, pela asa sul, seria por concessão, mas também ainda não saiu do papel. E destacaria também a região metropolitana, né, que se fala do entorno das cidades de Goiás, que muitas pessoas vêm, né, trabalhar aqui em Brasília, na área central, que é outro desafio, né, esse transporte pendular, que a área central ainda atrai muitos trabalhadores, né, e realmente um sistema aí de transporte que precisa atender não só o DF, mas as cidades aí do entorno, e que a gente percebe que é um sistema ainda mais precário, que não é integrado, né, as pessoas vêm em distâncias maiores e com uma tarifa ainda maior do que esses R$ 5,50 aí que seria essa tarifa aqui do DF. Então, é um desafio a mais essa integração metropolitana. Então, o bilhete único que a gente tem deve ter uns 5 anos no máximo, o bilhete único da integração, então atende a região aqui do DF. Em relação, vou tentar dar um panorama, em relação à mobilidade ativa, a infraestrutura é generosa, né? Então, a gente está aí em segundo lugar, atrás apenas de São Paulo. Claro, com as falhas que a gente sabe, né, dos problemas na infraestrutura de qualidade, falta de iluminação, falta de conexão. Eu, inclusive, nos meus trajetos diários, faço muitos registros, né, fotos e vídeos, então chama a atenção, por exemplo, a interrogação ali que questiona o governo a continuidade da ciclovia. Então, claro, em relação a outras capitais, é bem melhor, então realmente concentrado na área central, né, essas ciclovias, ciclofaixas, tem essa questão também da desigualdade em relação às regiões mais distantes, periféricas, então tanto ciclovias quanto o sistema de bicicletas compartilhadas, então essa infraestrutura está mais na área central, na área de maior renda, então existe também essa desigualdade na oferta da infraestrutura. E outro ponto que eu destacaria também, que eu acho que simboliza um pouco esses problemas de mobilidade aqui na capital, né, a questão da rodoviária do Plano Piloto, que é o nosso marco zero, né, que, enfim, onde tem estação central de metrô, de onde partem várias linhas, movimento aí de 300 mil pessoas por dia, e assim, uma precariedade realmente muito grande. Aliás, a gente eu integro também a Rede Urbanidade, que é coordenada pelo Ministério Público aqui do DF, e a gente, inclusive, ajuizou uma ação civil pública ali para obrigar o GDF a manter o bicicletário coberto, seguro, reativar o caminho pela rodoviária para o ciclista, ter calçadas acessíveis. Quer dizer, eu acho que, de alguma forma, simboliza esse avanço que a gente ainda precisa, né? Acho que o marco zero da capital federal e essa necessidade de ajuizar uma ação civil pública, acho que realmente representa esse avanço que a gente ainda precisa. E outro ponto também é o controle social, a mobilização por parte da sociedade, que eu espero que esses dados apresentados também deem uma despertada
no cidadão comum que tropeça, enfrenta os problemas e realmente precisa buscar soluções que passam longe de túneis e viadutos, alargamento de pistas, e passam, sim, as soluções são melhorias no transporte coletivo integrado com a mobilidade ativa. Eu acho que seria, em síntese, esse o recado. Irá, eu queria só comentar uma coisa. Brasília é uma das poucas cidades brasileiras onde a faixa de pedestres funciona como faixa de pedestres. Continua funcionando, né? Continua, assim, não tão bem como a gente gostaria, mas com certeza ainda bem diferente, bem melhor do que em outras capitais. Aliás, fica aí bem lembrado, né? Acho que pegar esse bom exemplo de Brasília para outros setores. Por exemplo, por que não a preferência do ciclista nos cruzamentos, né? Que infelizmente aqui não se concedeu. A cada cruzamento o ciclista tem que parar. Então, eu acho que esse exemplo da faixa é fantástico e a gente deveria seguir por aí. Então, mas o exemplo da faixa é interessante porque é uma coisa simples que foi colocada em prática lá atrás, há décadas atrás, as pessoas passaram a respeitar, funciona, que poderia ser aplicada em qualquer uma das capitais brasileiras. Bastaria que as autoridades resolvessem assumir isso para si. Então, a transformação poderia começar, por exemplo, por aí, né? Seria um bom começo para pelo menos para boa parte das cidades brasileiras. Com certeza. O Irá é um cara excepcional, é um sujeito que combate por essa questão da mobilidade sustentável aí há muitos anos, e ele é incansável. Eu tenho uma admiração muito grande por ele e pela família, né? Que a família inteira é militante, todo mundo anda de bicicleta, todo mundo faz as coisas todas de bicicleta, e o Irá é o cara que conhece todos os caminhos de bicicleta e a pé lá de Brasília, segundo nos contou um professor dele num artigo publicado e reproduzido aqui pelo Mobilize. Irá, eu acho que nós paramos aqui contigo, mas eu acho que a gente poderá voltar a conversar futuramente, aí, discutindo cada uma das cidades, talvez promovendo algumas lives específicas de cada capital, quem sabe com a participação do Ministério Público, de autoridades, para discutirmos os problemas locais que foram encontrados aí, logo após passar esse momento do lançamento aqui do nosso estudo. Eu agradeço. Seria ótimo. Então, vamos tentar fazer isso. Eu agradeço muitíssimo a tua participação, né? E agora nós teríamos que chamar uma representante, a Bruna, sim, a Bruna, que representa a cidade de Curitiba. Agradeço, Irá. Fortaleza. A Fortaleza. Nós temos duas. A Bruna de Fortaleza, que é uma das cidades que hoje, pelo menos parece estar fazendo uma mudança muito grande na sua maneira de abordar a questão da mobilidade urbana, né? Parece também ser um bom exemplo no Brasil. Então, Bruna, como é que você viu aí, qual é a sua experiência, como é que você vê hoje a mobilidade na sua cidade, a par dessas mudanças que são tão propaladas pelo governo local? Primeiramente, boa noite, eu sou a Bruna, sou estudante de engenharia civil. Em Fortaleza, de 10 anos para cá, a gente tem investido muito, né, em mobilidade, em ciclovia e redução de acidentes, redução de mortes e sinistros. Então, tivemos muito investimento, tanto da prefeitura como de associações, para tentar diminuir os acidentes. E conseguimos reduzir mais da metade, e tivemos uma evolução do uso da bicicleta, não só da implementação da ciclofaixa, né, como a gente mostrou no gráfico, mais de 400 quilômetros para uma cidade de 286 quilômetros de área. Então, eu acho bem significativo, mas as pessoas estão usando mais a bicicleta, e em detrimento do transporte público. Assim, o transporte público de Fortaleza ainda é, talvez, o maior impasse, né? A prefeitura dá um incentivo com faixas exclusivas, mas ainda assim o carro ainda é o preferido do fortalezense. Talvez questão de cultura, um pouco de segurança pública. A própria pandemia também afastou, né, como no geral, a população do transporte público.
Metrô ainda estamos na construção da via principal, da linha principal, então ainda está em andamento, assim, nós ainda não temos um metrô que tenha um funcionamento significativo, que vai abraçar mais a população e que vai diminuir o uso do carro. Eu acho que a nossa principal preocupação, né, como cearense, como fortalezense, é diminuir o uso do carro. Mas ainda é muito convidativo. Pelo tempo de viagem, pela segurança pública. Mas nós estamos caminhando. A prefeitura tem feito, prefeitura associada com o Estado, e o cearense em si tem criado uma consciência bastante interessante do transporte público, da mobilidade ativa, né? Então, a gente tem usado bastante a via, usado bastante como pedestre, e... Então, eu queria só até comentar, eu não sei se há cidade, mas provavelmente é uma das cidades que tem a maior porcentagem de pessoas próximas de ciclovias, porque a gente tem aí mais da metade da população próxima de ciclovias. Isso é uma coisa inédita nas capitais brasileiras, muito raro isso, né? Mesmo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, que tem, enfim, bons quilômetros de ciclovia, na verdade é uma parcela ínfima que tem acesso à ciclovia. E Fortaleza tem esse grande diferencial que poderia permitir que essa mobilidade combinada com o transporte público ela ganhasse um espaço muito maior. Talvez o clima acabe fazendo com que as pessoas fiquem no ar-condicionado, eu não sei o que é exatamente. Mas... tem o mais interessante desse dado da quantidade de ciclovia é que ela não é só concentrada na parte centro econômico ou na parte mais favorecida da cidade. Então, a ciclovia, ela está estendida ao longo de toda a cidade. As áreas mais periféricas, elas também estão assistidas de ciclovia. E tem o fato de nossa cidade ter médias anuais de 27 a 30 graus todo dia. Todo dia tem sol, praticamente. Apesar de termos uma quadra chuvosa bem diferente agora esse ano, mas a cidade é verão o ano todo. Então, ela afasta um pouco, né? Até alguma coisa que a gente observou, que é a maior necessidade de cobertura vegetal, mas também a prefeitura já respondeu dizendo que plantou bastante árvore para poder ficar mais convidativo, né, para o pedestre, que é o interesse do pedestre. Tem várias outras atividades que são colocadas, como a reforma das praças. A gente tem uma iniciativa legal que são as areninhas, que traz o jovem para o esporte, sabe? Que isso movimenta mais, dá mais confiança e mais sensação de segurança para as pessoas fazerem seus percursos a pé. Isso é bem interessante, porque a gente não tinha até tempo atrás essa facilidade de andar, né? Acho que é uma cultura de adesão ao espaço público, né? E aí, para isso, são algumas iniciativas simples que vão sendo tomadas, né? É claro que tem infraestrutura e tem tudo, mas eu vou destacar aqui um aspecto também que é singular, no caso de todas as capitais, que é um sistema de bicicleta pública que disponibiliza bicicletas para as crianças, né? E que desde muito pequenos ensina, né, a determinada parte da população que a mobilidade não precisa ser só por carro ou por transporte público, mas que tem outras formas de se deslocar, fazendo disso do espaço público até uma brincadeira, né, quem sabe. Então, acho que a gente tem algumas iniciativas em Fortaleza que são muito simbólicas, o tema da segurança viária, o tema da valorização do espaço público, algumas rotas escolares também, análogos um pouco ao que a Tatiana falou no Rio, né, de rotas escolares. E eu acho que isso são iniciativas muito interessantes para que a gente observe que a mobilidade não está só dentro de um sistema de transporte, né, mas que ela extrapola para outros âmbitos aí da cidade. Da cidade sustentável. Mas obrigada, Bruna, pela sua participação. Obrigada. Acho que a gente já pode passar para Teresina agora, que é um caso oposto aí. Vamos chamar aqui o Luan para se juntar a nós. Obrigada, Bruna, pela sua fala. E aí, Luan, conta pra gente. O que você está enfrentando aí? O Luan é outro ativista importante lá de Teresina, incansável também, que participa de todos os movimentos, todas as discussões para que a cidade se transforme. Eu acho que você poderia, Luan, inclusive, responder depois essa relação que tem Teresina com o Timon lá no Maranhão, né?
que foi uma questão levantada aqui por uma das pessoas ao longo da live. Mas boa noite primeiro. Oi, pessoal, boa noite. Também queria iniciar agradecendo à Mobilize e parabenizando por esse estudo, agradecendo também a parceria que já de alguns anos, né, o primeiro contato que eu tive com o Mobilize foi em 2014, né, em uma ação de ativismo aqui em Teresina contra a destruição de um canteiro central e derrubada de diversas árvores aqui para a construção de uma via, né, e o Mobilize foi um espaço de combustão, né, nacional, para visibilizar também o que estava acontecendo aqui em Teresina, e essa parceria aí se estendeu por vários anos, inclusive culminamos também hoje, né, no lançamento desse estudo. Sobre esse estudo de mobilidade especificamente, eu diria que ele acontece em um momento bastante atípico da mobilidade urbana aqui de Teresina, né? A gente ainda está numa crise do transporte público, na verdade, acumulando assim, uma sequência de crises do transporte público aqui da capital, desde março de 2020, quando a Prefeitura Municipal lançou o decreto de calamidade pública aqui do município, o transporte público nunca mais voltou a funcionar como era antes, né? De lá para cá, por exemplo, 50% dos funcionários do transporte público, dos trabalhadores do transporte público foram demitidos das empresas. A frota de ônibus hoje que circula na capital em horários de pico é de aproximadamente 60%, né, do que a gente tinha antes da pandemia. Isso nos horários de pico. Fora dos horários de pico, a gente tem mais ou menos 30% dos ônibus circulando somente, e só funcionam geralmente até às 21 horas, finais de semanas e feriados também, os ônibus circulam em número bastante reduzido, ou às vezes algumas linhas nem funcionam, né? Infelizmente, isso tem se agravado também pela atual gestão aqui do município. Aí o pessoal comentou um pouco a dificuldade, né, de contato com a gestão. Nós também tentamos alguns contatos com a gestão municipal no início de 2020, né, com a crise da pandemia, né, e o início dessa nova gestão, através da Auditoria Popular do Transporte Público, da qual eu faço parte, da Frente Popular em Defesa do Transporte Público de Teresina. Mas, infelizmente, esse contato também ele não passou de 2 primeiras reuniões, justamente pela postura da gestão, né, e não dá a devida importância à mobilidade urbana como a gente acredita, né, que deveria ter, principalmente em relação ao transporte público. Outra coisa que acabou acontecendo, que está acontecendo durante esse período, é a CPI do transporte público, né? Teresina foi uma das capitais brasileiras que realizou um inquérito de CPI para apurar diversas denúncias do transporte público aqui do município. A CPI ela foi concluída ainda em 2021 e a gente está nesse processo de responsabilização, né, de alguns agentes públicos, de empresários, né, sobre o que foi apurado da CPI. Mas, por exemplo, para citar aqui algumas coisas que foram encontradas na CPI do transporte público, um acúmulo de multas, né, que a Secretaria aplicou para os empresários, mas que não foram cumpridas, repasses irregulares nas vésperas das eleições, improbidade administrativa de diversos servidores públicos do município. Os ônibus de Teresina circulavam durante um longo tempo sem seguro, né, aos passageiros que usavam o transporte, e a manipulação do cálculo da tarifa, né? Isso foi mais uma bomba aí que explodiu durante a pandemia, agravando mais ainda a situação que a gente está vivendo aqui, né, infelizmente. A gente vinha, na verdade, Marcos, aqui em Teresina, em um processo que até diria animador, né? Desde o plano diretor do município, no início dos anos 2000, 2007, a prefeitura, a antiga gestão, né, começou uma série de investimentos na implantação de um sistema, que é o sistema Integra, aqui do município. Foram mais de 100 milhões de reais investidos nos últimos anos, né, e a gente até acreditava que isso iria melhorar para o sistema de transporte público, mas, na verdade, essas obras se revelaram, na verdade, obras politiqueiras, né, da antiga gestão, aqui do PSDB da cidade, mas que não conseguiu, de fato, dar condições para que o sistema Integra funcionasse, né. Em março de 2020, quando as últimas obras foram inauguradas, veio a pandemia e o sistema, na verdade, nunca funcionou em plenitude, né, infelizmente, e muitas irregularidades foram, inclusive, comprovadas durante a CPI do transporte público aqui, inclusive
durante as obras do Sistema Integra, né? Então, infelizmente, acho que é bastante parecido com outras capitais, o sistema de transporte público, né, as empresas privadas, elas acabam participando de um grande esquema, né, junto de corrupção mesmo, junto com algumas gestões, e aqui em Teresina, muito do que a gente desconfiava e denunciava, né, enquanto movimento popular, foi comprovado pela CPI do transporte público, né? Sim. Eu queria te perguntar uma coisa. Houve aquela crise, na verdade, várias cidades brasileiras passaram por crises no transporte. Até o Rio de Janeiro ficou durante um período com linhas desativadas, e várias cidades de médio porte, de pequeno porte no país inteiro perderam. Porto Velho, a capital de Porto Velho passou por isso também. Como é que está funcionando o transporte público hoje em Teresina? São vans ainda? Como é que está? Como é que as pessoas estão andando na cidade? Olha, Marcos, como eu falei, primeiro as empresas de transporte público reduziram a frota de ônibus para em torno de 50% a 60%, né? E estão atendendo algumas linhas, digamos, mais lucrativas aqui do município, né? Outras linhas mais periféricas, né, que atendem bairros mais pobres aqui da cidade, elas estão sendo realizadas através do transporte clandestino mesmo, né, o que a gente chama de ligeirinhos, né, são vans, são carros particulares, né, que cobram uma taxa, né, inclusive maior do que a tarifa do transporte público, no valor de R$5, para circular por essas linhas que atendem principalmente as periferias da cidade, né. Então, digamos que parte do transporte público coletivo está sendo atendido pelas empresas, mas uma parte considerável, muito importante, inclusive, que atende a população mais vulnerável, está sendo feita através dessas linhas clandestinas de ônibus ainda, né? A prefeitura não dá nenhuma condição de funcionamento, na verdade, ela acaba criminalizando e perseguindo as pessoas que estão fazendo essas linhas irregulares do transporte aqui na capital. Perfeito. E eu queria te perguntar também como é que está a condição para a circulação de ciclistas e pedestres na cidade. Houve alguma mudança mais recente? Como é que você vê? Olha, apesar da gente ter aqui do lado, né, um bom exemplo de mobilidade urbana cicloviária, Fortaleza, né, que diversas vezes a gente toma realmente como um bom exemplo para ser implementado aqui em Teresina, a gente não avançou muito, né? Na verdade, as próprias obras do Sistema Integra, né, por falta de planejamento, acabaram destruindo parte das ciclovias que a gente tinha aqui no município, né? A prefeitura, para implantar vários corredores de ônibus aqui na cidade, acabou destruindo ciclovias que ficavam nos canteiros centrais, né? Então, no ano de 2015 a mais ou menos 2018, a gente acabou perdendo 25% da malha cicloviária aqui do município por conta das obras dos corredores de ônibus aqui da capital, né, que acabou tendo que retirar as ciclovias para implantar corredores de ônibus para que não se mexesse nas vias dos carros, né, dos carros privados. Foi uma opção do município, né, tirar as ciclovias para não mexer com o espaço do carro privado. Em 2020, a prefeitura lançou até um edital para a construção de ciclovias, né, são mais ou menos, se não me engano, 23 quilômetros de ciclovias que estão em construção desde 2020, mas as obras andam realmente a passo muito lento, né? Para a gente ter noção, por exemplo, Marco, da prioridade que a prefeitura dá à infraestrutura cicloviária, no ano passado, a prefeitura investiu 50 milhões de reais só em asfaltamento de vias aqui na cidade, enquanto esse projeto de construção de 23 quilômetros de ciclovia custou aos cofres públicos 3 milhões e 200 mil reais, né? Então, aí, mais de 10 vezes a prefeitura tem investido só em asfaltamento, né? Um outro investimento grave que a população, e isso aqui é um alerta, vão ter que precisar contar com o apoio do Mobilize. A prefeitura anunciou no começo do ano, no começo desse mês, na verdade, de setembro, a construção de 3 viadutos aqui na principal avenida da cidade, no coração da capital, na Avenida Frei Serafim, aquela mesma avenida que a gente vem lutando desde 2014 para que não perca
o seu canteiro central, a prefeitura anunciou a construção de 3 viadutos, né? Um primeiro viaduto já começou os estudos, né, para que, segundo ela, resolva de uma vez por todas o gargalo do transporte motorizado aqui na capital, né? O que é algo muito preocupante, né? Sim. Então, e a gente está se mobilizando aqui para impedir que isso aconteça mais uma vez. Legal. A Marília entrou na tela, em cena, isso significa que o nosso tempo está apertado demais. Foi isso mesmo. A gente está chegando mais ou menos no... Ela está bem nos policiar aqui a conversa, então... Luan, assim, eu acho que, de fato, tem tantas peculiaridades de cada uma das capitais que acho que valeria a pena a gente voltar à frente aí, conversar e tentarmos, enfim, vamos ter que talvez entregar esses documentos às autoridades e fazer alguma pressão. Eu acho que voltaremos aí a discutir os assuntos específicos de Teresina. Eu agradeço muito a tua presença, a tua participação, o teu apoio aí a gente nas várias campanhas. Espero que a gente consiga te ajudar também a reverter aí essas perdas que têm acontecido na sua cidade. Tá bom, Luan? Muito obrigado, uma boa noite. Luan. Obrigado. Uma fala muito importante que eu acho que dá o tom aí um pouco das prioridades de investimento que algumas capitais optam por fazer, né? Com isso, eu acho que deixa para chamar a Doriane, né, e falar para a gente como é que está lá em Cuiabá. Professora Doriane. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Bom, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Mobilize, né? Amor é exatamente porque eles nos dão essa oportunidade da gente aprofundar mais nossos estudos, de colocar também, de divulgar tudo isso. E ódio porque Cuiabá normalmente está entre as piores capitais, né? Isso é muito triste para nós. Estivemos entre os piores ali no estudo das calçadas, em 2019, e a coisa também não está muito bonita ainda para nós, né? Ainda hoje, principalmente nesse estudo aqui do Mobilize de 2022. Ainda não temos nem BRT, nem VLT, né, Marcos? Gastos 1.000, não temos plano de mobilidade ainda, estudos 1.000, claro, sempre com esperança, e tentando realmente ver se a gente consegue colocar na pauta de forma séria, né, na pauta das nossas políticas de forma séria, o debate sobre mobilidade. Não só urbana, né, a gente coloca aqui também a região metropolitana, como Cuiabá, o principal núcleo aqui da nossa região metropolitana no Vale do Rio Cuiabá. Tá. E você acha que o VLT deveria ser completado? Porque, afinal de contas, já se investiu R$1 bilhão de nessa obra, que ficou paralisada inexplicavelmente, é uma coisa esquisitíssima. Sim, Marcos, eu tenho uma opinião, né, sobre o VLT, e isso é desde a época, vou colocar aqui 2012, quando foi feito o estudo de impacto, né? Eu penso que o VLT, enquanto tecnologia, realmente poderia acrescentar muito a Cuiabá, a estrutura urbana de Cuiabá, principalmente em determinadas áreas mais sensíveis que a gente sabe que tem, como as áreas históricas, né? Mas a maneira como ele foi projetado, né, sendo segregado, ele é tão ruim quanto o BRT, tão ruim quanto qualquer outro modal, que não acrescentaria nada, vamos dizer assim, uma certa urbanidade, né? E nessas áreas mais sensíveis, então, principalmente. Óbvio que eu fico também muito assustada com todos esses investimentos que já tinham sido feitos, né? E aí, com mais esse dado, investimentos que tinham sido feitos, em relação a estudos, e aí a gente vê também estudos incompletos, ou estudos que tratou o VLT como um mero modal, sem extrair ou tentar explorar o potencial que ele tinha para melhorar a nossa estrutura urbana, né? E também com os equipamentos, né? Obras, equipamentos, enfim, tudo isso. Isso realmente assusta, preocupa, e eu, de fato, não sei como que as nossas instituições, desde o governo estadual e todas as outras de controle, trataram isso com uma certa normalidade, né? Simplesmente depois de muitos gastos, voltar atrás e trocar de modal. Eu queria... o Marcos está aproveitar aqui que o Marcos está com o microfone fechado.
Obrigada, Doriane, pela sua fala. Eu lamento, assim, da gente não poder discutir mais, mas acho que já aproveitando aqui a ideia do Marcos, acho que a gente pode fazer desse momento, o primeiro momento dessa roda de conversa que a gente pode fazer localmente na sequência, né? E aí dizer que a Doriane é uma importante parceira nossa, né? Ela conduz um centro de pesquisa na UFMT, né? O Épora, que também está com a gente, junto com seus alunos aí há algum tempo e algumas outras campanhas, então queria agradecer a presença dela, pedir desculpa por te cortar, sim, porque a gente já está estourando o tempo. Vai, Marcos. Tem que dizer rápido. Nós vamos fazer um estudo especialmente para que Cuiabá saia bem na fotografia. Vamos pensar no estudo para que Cuiabá é a melhor cidade em alguma coisa, tem que ser. Mas só queria dizer que eu conheci Cuiabá lá atrás, nos anos 70, cheguei a nadar no Rio Cuiabá, era uma cidade muito tranquila, muito deliciosa, e quando eu voltei, depois de alguns anos, ela tinha se transformado numa metrópole confusa, como as cidades brasileiras todas se transformaram. Então, eu desculpe pelas coisas, pela má imagem que a gente passa de Cuiabá, mas enfim. Nem um pouco, Marcos, nem um pouco. Eu acho que, na verdade, vocês nos ajudam a fazer esse alerta. Esse alerta é exatamente da gente não valorizar as coisas boas que a gente tem e querer ser mais uma igual com todas as outras, cheias de problemas. Eu acho que é muito válido. Muito obrigada. Agradeço Obrigada, muito. Então, Doriane. A gente vai chamar aqui agora a Caroline Beló, lá de Curitiba. A gente está tentando aqui fazer uma viagem pelo Brasil, né, pelas regiões, mas vamos lá, Carol. Diga aí, o que você quer contar para a gente de Curitiba, que você observou? Boa noite, gente. Primeiramente, muito legal estar aqui participando. Foi muito bom poder participar do projeto como coordenadora aqui em Curitiba. E, assim, vendo todo o conjunto da pesquisa, é muito legal ver o quão limpo é esse estudo, sabe? A gente consegue olhar para esses dados e realmente perceber como que é o funcionamento de Curitiba. Então, é uma cidade, é uma capital que tem referência como transporte, assim, né, por assim dizer, o transporte público, coletivo, pelas linhas de ônibus que tem, mas os dados mostram que, apesar disso, o uso do carro ainda é muito recorrente. E a gente vê que isso pode ser até por conta da questão da tarifa, né, que é mais alta. Então, Curitiba é uma das capitais onde mais tem carros circulando, mais tem pessoas usando o carro. E uma das questões também observadas no estudo foi essa questão da conectividade com as regiões metropolitanas, até porque Curitiba é uma capital onde a maior parte das pessoas que usam a cidade, né, vem da região metropolitana, e a maior parte do transporte de qualidade está nas áreas mais centrais e tal, e, assim, eu tenho a sorte de morar perto, né, dessas regiões de abastecimento, e eu consigo desfrutar bem disso. Mas quando a gente passa para alguma região metropolitana, a gente já vê que esse excesso já não é de tanta qualidade quanto deveria ser, até mesmo pelo valor da tarifa. Então, as pessoas acabam até optando pela utilização desses veículos, né? E acho que outra questão muito importante que o dado mostra é a utilização de bicicletas. Aqui é uma capital que tem bastante gente andando, só que a infraestrutura também não é tão adequada, digamos assim, né? Porque a preferência sempre vai ser voltada para as canaletas de ônibus, para os ônibus e para esse transporte. Então, até os planos novos que Curitiba tem realmente é voltada para essas canaletas, para o ônibus, e acaba esquecendo das outras partes de mobilidade, que é realmente a questão da bicicleta e da mobilidade a pé. Então, as calçadas não atendem tão bem quanto deveriam, e as ciclofaixas também deixam a desejar. Eu acho que esse é mais ou menos um panorama geral, né, do que seria Curitiba, assim, uma cidade muito gostosa de morar, tem muitas coisas, mas também tem muito a melhorar ainda e a evoluir. Legal, obrigada, viu, Carol? Eu também estou aqui em Curitiba e eu acho que é legal esse seu panorama e trazer também, né, essa parte da bicicleta compartilhada numa capital assim tão grande, com tanto potencial, né? A gente sente que isso ainda pode ser resgatado e com certeza vai melhorar muito aqui toda a parte de infraestrutura urbana. Então, eu te agradeço. A gente também vai te convidar num outro momento. Eu acho que vai ser muito importante a gente ter
o que o Marcos falou, esse convite estendido a todas as capitais que também não participaram, para a gente poder depois ter uma nova discussão. Essa é a ideia do estudo, a gente está lançando hoje, mas que a gente consiga difundir. E aí eu também já vou pegar o gancho e vou chamar o Léo aqui para estar com a gente. Então, Léo, vem para cá. Oi, Léo. O Léo é o nosso último colaborador convidado. Aqui a gente já está chegando na reta final, depois disso a gente apresenta São Paulo. Mas a ideia é basicamente provocar aí nossa audiência, né, a visitar esses materiais, a consumir um pouco, a se apropriar disso e voltar a debater com a gente nos próximos momentos, né? A ideia é que, como a Mariana colocou mesmo, que seja o primeiro pontapé aí de um grande ciclo de conversas, né? Que com esses dados a gente consiga olhar de forma mais ter um panorama mais geral das capitais, né? De alguma forma. E aí, Léo, o que você quer mostrar para a gente de Manaus? Você aí que já mostra que veio aí atrás com essa bandeira. Boa noite, pessoal. Agradecer a oportunidade de estar presente aí com o Mobilize de novo, né? Eu já tive pelo Calçadas do Brasil quando eu morava em Belém, então é uma oportunidade legal de estar aqui com todo mundo, o Brasil inteiro reunido, como sempre. Eu queria destacar algumas diferenças com relação a Manaus e algumas obviedades para quem mora no norte, mas eventualmente é sempre bom pontuar para quem mora em outros lugares e acaba tendo menos contato. Manaus é uma cidade muito grande, né? Vai ter agora, provavelmente, no censo de 2022, mais de 2,5 milhões de habitantes. Então, assim, é uma grande capital, né, com muitas pessoas e uma característica de espraiamento da cidade, ou seja, uma cidade muito alargada em suas bordas, né? E isso traz algumas peculiaridades. Outra questão importante é que, diferente de Belém, Manaus possui aclives e declives, ou seja, traz também aí esse outro componente, além do calor, que Belém também compartilha. A gente tem aí as subidas e descidas que trazem aí alguns desafios para a mobilidade ativa. Não são impossíveis de serem superados, né, como as subidas de Minas Gerais, né? Então a gente tem alguma vantagem com relação a isso. Eu gostaria de pontuar aí com relação ao dado da questão da quantidade de pessoas utilizando o transporte coletivo, que eu acho que também a gente deve fazer uma ponderação com relação a isso, né? Manaus também tem uma característica muito diferente com relação às outras capitais do Brasil. Manaus tem o polo industrial, né? A Zona Franca de Manaus, que condensa aí uma série de empresas, e essas empresas, elas optaram, né, por conta do plano de desenvolvimento em geral, fazer o transporte dos seus funcionários por meio de ônibus fretados particulares, né? Então, a gente tem aí também uma grande massa, né, de pessoas se deslocando pela cidade com relação a esse transporte coletivo, mas, eventualmente, nem todos são o transporte propriamente dito público dentro da rede convencional. Ao passo que eu desconfio um pouco da forma como entra o dado de deslocamento de carro, porque a gente sabe aqui nas grandes capitais, em geral, na maioria das cidades do Brasil e do mundo, o nosso congestionamento de cada dia ele é causado pelo excesso de veículos nas ruas. Claro, o número de pessoas transportadas por carro segue sempre o mínimo, né, de 1 a 2 pessoas, mas o número de veículos é sempre muito grande. E a gente tem aqui, né, por conta desse espraiamento da cidade e do afunilamento de zonas de atração, a gente tem zonas de engarrafamento muito intensas, e isso daí a gente, por enquanto, não tem uma solução simples. Manaus, diferente de outras cidades, ela possui já algumas linhas de ônibus que têm canais exclusivos e possui 5 terminais de ônibus com a construção de mais um terminal na cidade. E isso dá realmente uma facilidade maior de mobilidade pelo meio do transporte público. Então, acho que essa é uma consideração importante. Só que, por outro lado, a gente vê que as variadas administrações públicas não vêm tratando a mobilidade ativa com o devido grau que merece, especialmente nesse momento que vivemos, e especialmente por estar no meio da floresta amazônica, que é também um ponto de atração
para essa pauta de sustentabilidade. A gente teve aí, junto com várias entidades da sociedade civil, uma intensa mobilização pela mobilidade ativa. O Pedala Manaus é a entidade mais reconhecida, tem 10 anos aqui na cidade, mas tem outras, né, pequenas organizações, seja de transporte por bicicleta, mais voltada ao lazer, mas que também tem pautado a parte da mobilidade ativa, e a gente tem visto a pressão aumentando um pouco, porém, né, as ações que as variadas prefeituras vêm desempenhando, ela é muito mais ligada ao marketing do que na estruturação realmente de meios, né, para propiciar que as pessoas consigam fazer a intermodalidade, porque a gente sabe que nenhuma cidade se sustenta com apenas um tipo de modal, e cidades grandes e complexas, como é o caso de Manaus, ainda menos. E por isso, né, por conta desse espraiamento, da complexidade, a gente vê pequenos nichos, né, intrabairros se formando com uma maior vitalidade. E esses pequenos nichos intrabairro acabam sendo muito mais o local privilegiado para os transportes ativos, né? Seja a pé, seja de bicicleta, enfim. A gente tem, né, que considerar esse tipo de relação também com a cidade. Quando o desenho urbano ele é feito, a gente sabe muito bem, né? É feito priorizando a mobilidade por veículos, e aqui em Manaus, né, os veículos pesados de carga, vocês devem imaginar, eles têm também um impacto visual, sonoro, de poluição, e isso daí, né, a gente tem, né, como um desafio urbano para as gestões e também para as empresas privadas, né, colaborativamente, que ainda avançar muito. Realmente essa discussão ainda é um pouco incipiente, né, de maneira integrada. Bom, eu teria muitas coisas para falar, mas realmente eu sei que o tempo Não, eu acho muito interessante a sua fala, acho que você trouxe aí vários elementos que a gente não viu em outras capitais, né, e que mostram aí como não é simples, né, a gente ficar fazendo um estudo assim de âmbito nacional. Eu queria só fazer um comentário sobre esse dado, porque realmente ficamos todos alerta com esse dado de 2,4% só das viagens serem feitas por carro. Esse foi um dado fornecido pela prefeitura, o que nos põe uma grande interrogação, né? A gente não está num local de questionar os municípios, porque a gente não fez nenhuma pesquisa primária em relação a isso, mas a gente optou por não mexer nesse dado, porque ele nos foi enviado assim. A gente sabe que, se a gente olhar estudos da NTP que falam sobre divisão modal, essa proporção é muito descompassada de outras capitais. Geralmente as capitais acabam ficando cerca de mais de 20% dos seus deslocamentos em geral no transporte individual, e a gente sabe que isso é uma realidade brasileira, né? Não, eu concordo plenamente, só que, em geral, as capitais elas não fazem esses estudos. Então, assim, mesmo quando a prefeitura fornece, seja aqui, seja em Belém, é bastante precário a confiabilidade dos dados, né? Vocês devem ter visto que algumas cidades não têm, né, a divisão modal, porque em algumas cidades eles não enviaram os dados ou eles dizem que não tem o dado. No caso de Manaus, eles enviaram, e eles enviaram dessa maneira. Então, eu acho que mais um aspecto que eu quero ressaltar da sua fala sobre o transporte público é a questão do fretamento, né? O fretamento ele pode concorrer em muito com o transporte público, inclusive de alguma forma canibalizá-lo, né? Porque as pessoas elas deixam de usar o sistema de transporte público, mas ao mesmo tempo elas ficam ilhadas dentro desse sistema de fretamento, porque elas só vão e voltam do trabalho, elas não conseguem descer e pegar outro ônibus. Então isso é uma dinâmica importante da gente observar em termos de mobilidade nas capitais, e especialmente também aqui um ponto que você destacou, que foi a questão dos veículos de carga, né, de mercadorias, para olhar que a Zona Franca deve ter aí uma consideração muito importante nessa dinâmica. Obrigada, viu, Léo? Não sei se você quer comentar. É muita coisa, mas eu vou finalizar só falando dois aspectos. O primeiro aspecto é essa questão do fretamento. Isso que você disse era exatamente o ponto que eu ia tocar. A pessoa também não vive a sua cidade, por mais que seja difícil, né, estar nessa correria do dia a dia, mas eventualmente a pessoa desce no mercadinho e faz uma compra e vai para casa, ou vice-versa. Isso é realmente um ponto importante, né, para levar em consideração. E o outro, sobre a mobilidade ativa, claro, nós temos uma capital espraiada, com vias largas, acelerada, mas se você não criar condições, né, para a mobilidade ativa, você nunca vai realmente estar incluindo essas pessoas
seja por novos equipamentos urbanos, seja por uma melhor estrutura com relação a sombreamento, né, a qualidade realmente de uso desse espaço público é um desafio gigantesco. E aí, com relação a isso, né, uma das formas, já que a prefeitura investe pouco em ciclovias e ciclofaixas, historicamente, seria pelo menos colocar mais bicicletários e paraciclos para que a pessoa pudesse fazer essas viagens mais curtas e realmente entrar numa intermodalidade, né? E aí sim usufruir da cidade de uma maneira mais integral, porque realmente as distâncias são longas e a pessoa percorrer aí 8 quilômetros de bicicleta aqui é diferente de percorrer 8 quilômetros de bicicleta em Belém, né? Tem as ladeiras, tem, enfim, um trânsito mais acelerado. Eu acho que é essa ponderação aí de desafio também do enfrentamento, não só com uma estrutura de ciclovias e ciclofaixas, que a gente sabe que as prefeituras são reticentes, mas com estruturas de uma maneira mais ampla, né? Sim. Você, Leonardo, você conseguiu nos enrolar direitinho, você conseguiu falar mais tempo que todo mundo. Você não deu brechas para que a gente te cortasse, mas foi muito bom. Mas foi ótimo. E eu acho que você tocou em vários aspectos interessantes. A gente poderia ter abordado assim em outras cidades, todas elas têm suas peculiaridades. Agradeço também muito a sua atenção. E, curiosamente, em Manaus, você tem uma boa parte das fábricas de bicicletas na Zona Franca aí que fornecem bicicletas para o Brasil inteiro. Então, seria muito lógico que a cidade tivesse uma boa infraestrutura cicloviária. Mas acho que nós precisamos terminar, Marília. E nós tínhamos aqui definido um tempo para perguntas. Obrigada, Léo. A gente estourou até porque as pessoas estão cansadas, né? Estamos quase 2 horas e 40 minutos. Eu só queria fazer um comentário. A pergunta que foi feita pelo Leonardo, relativa à Teresina, ele perguntou se nós tínhamos discutido um pouco a relação de Teresina com a cidade de Timon, que fica do outro lado do rio Parnaíba. A única referência que foi feita, né, acho que foi o Luan Roosevelt que fez, foi sobre o sistema de barcas que existe, que faz a travessia a um preço muito baixo do rio, para as pessoas que precisam circular de um lado para o outro. Mas, quando nós definimos o estudo procurou fixar mesmo nas capitais, porque se nós abríssemos para a região metropolitana, a complexidade seria tão grande que, enfim, seriam muito mais variáveis para a gente discutir. Aí seria um outro estudo, seria um outro tempo, não com esses recursos que a gente tem, mas com muito mais. A gente precisa de muito mais gente, muito mais recursos financeiros, inclusive, para tocar o trabalho. Mas acho que é isso. Vou fazer a fala de fechamento, então, aqui. A gente não vai tratar também em São Paulo no íntimo aqui, já porque a gente já falou sobre essa capital em alguns momentos, né? A gente não pode deixar de mencionar, porque estamos falando aqui de São Paulo, né? Residimos aqui em São Paulo, uma parte da equipe, digamos assim. E, assim, basicamente, São Paulo ele ainda é visto como uma cidade ainda referencial no tema da mobilidade, até porque começou muitos movimentos, né, em um tempo que ainda se falava pouco sobre o tema e que muitas iniciativas passaram a ganhar força a partir de implementações que aconteceram aqui. É uma capital que tem esse efeito polarizador, em outras, né, a gente não deixa de citar, mas ainda que a gente pode observar que talvez esses avanços tenham ocorrido sobretudo, né, na questão da oferta de infraestrutura para bicicletas, né. Existem alguns movimentos de alguns projetos de segurança viária que aconteceram em São Paulo. Na questão da expansão do sistema de trilhos, ainda pouco, né? O sistema aqui de trilhos de São Paulo acabou optando por uma via de monotrilho, né? No lugar do metrô. A gente ainda também observa que, assim como o Rio, São Paulo ainda está um pouco estagnado nos seus avanços e acaba faltando um pouco com a manutenção tanto de calçadas quanto de ciclovias. E eu acho que com isso eu dou um pouco o tom do momento que estamos aqui. A gente pode chamar atenção para a nossa capital, aqui em São Paulo, como uma capital que tem uma grande importância um grande número de viagens no transporte coletivo, cerca de 40%, né, frente a 27% no transporte individual, e também repete-se aqui o padrão de 1/3 das pessoas andarem a pé, né? Isso é muito... isso pode ser muito interessante, mas eu acho que aqui denota uma questão de renda importante também, quando a gente fala de tarifa, e lembra do custo do transporte, sobre como ele é impeditivo também no acesso a oportunidades. E, bom, acho que com isso eu faço aqui uma fala muito express de São Paulo. Queria que o Marcos me complementasse, se ele achar que ficou faltando alguma coisa que a gente possa citar.
Convido a todos a olharem o relatório para lerem aí e tirarem mais conclusões, né? Visitarem o painel, entrarem nas avaliações e verem a percepção das pessoas em relação a essas condições de mobilidade. E é isso, Marcos. Bom, eu acho que você fez uma brevíssima, enfim, menção aí à cidade de São Paulo. E, na verdade, assim, é uma cidade bastante conhecida, com todos os problemas, ela tem muitos problemas, apesar de ser uma cidade rica, muitas desigualdades, tem áreas muito bem atendidas, de transporte público, de ciclovias, de calçadas, e tem áreas em que não se tem nada disso. Talvez, nesse sentido, São Paulo seja um resumo do Brasil, que as desigualdades sociais, as desigualdades de oferta de serviços públicos em São Paulo são muito grandes. Então, eu acho que isso vale para o Brasil inteiro, vale para todas as capitais, em maior ou menor medida. Eu me desculpo aqui também por a gente não ter podido abordar todas as outras capitais, que são 27 capitais, seria impossível, mas isso é um pequeno recorte daquilo que nós encontramos, e como a Marília falou, acho que vale a pena, sim, vocês aproveitarem, mergulharem a partir de amanhã nas ferramentas que permitem vasculhar esses dados, e inclusive nos mandar críticas, eventualmente, de problemas que a gente possa ter deixado passar. Enfim, acho que é um trabalho aberto para a gente poder evoluir e esperando que seja uma contribuição para a discussão da mobilidade urbana. Queria agradecer também aqui muito aí às pessoas todas que nos acompanharam aqui, que mandaram sugestões, agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer muito também a UI e a Able One, que nos apoiaram tecnicamente. Queria fazer também uma referência aqui de que os resultados desse trabalho, né, eles são de exclusiva responsabilidade da nossa equipe do Mobilize Brasil. A UI e a Able One nos ajudaram no tratamento dos dados, mas vamos dizer, as conclusões, tudo que está lá nos relatórios e tal, são nossa responsabilidade exclusiva. Então, as críticas devem vir aqui para a gente, que nós estamos, inclusive, esperando essas críticas. Estamos afiados. Exatamente. Queria chamar o Rick, então, para fazer a fala de fechamento. Agradecer mais uma vez a todos que estão nos acompanhando até agora, né? A gente tinha o objetivo de terminar às 8h30, desculpa, e acabamos avançando. Então, as dúvidas ficam para contatos futuros conosco e para esses próximos momentos de conversa. Então, queria agradecer a todos e deixar o Rick aí comentando para vocês. Obrigada, gente. É um grande desafio sintetizar o trabalho de um ano em pouco mais de 90 minutos, mas foi um tempo muito proveitoso com alguns dos nossos colaboradores, que foram fundamentais para o estudo. Por isso, aproveito para parabenizar a todos os envolvidos na construção coletiva deste projeto e ressaltar que, em comparação com o estudo Mobilize 2011, o trabalho atual resultou mais complexo e abrangente, mostrando uma evolução do Mobilize no desenvolvimento de pesquisas, estudos e campanhas sobre mobilidade urbana sustentável. Esperamos seguir produzindo conhecimento, contribuindo com o debate público sobre o tema no Brasil e influenciando políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado pela presença de todos, pelas mensagens no chat e pela participação. Espero que tenham gostado da live e do estudo Mobilize 2022, que estará disponível no portal amanhã. Vale a pena conferir. E nós vamos continuar trabalhando e sonhando com um país e um mundo melhor. Obrigado. Tchau a todos. Tchau, tchau.